Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre os prós e contras da cirurgia ortognática. A primeira coisa, quando o paciente decide fazer a cirurgia ortognática, eu sempre falo, ele tem que ter uma relação de estreita confiança com o cirurgião e também com aquele ortodontista que vai acompanhá-lo, porque realmente existem algumas condições que deixam o paciente com dúvida em relação à cirurgia, porque como outra cirurgia qualquer, o paciente vai pesar. E quais são os benefícios da cirurgia? Quais são os prós da cirurgia ortognática? A gente tem que colocar sempre na balança, né? O primeiro grande benefício é em relação à função. Função de quê? Função da mastigação, que vai melhorar não só a mordida, quanto a mastigação do paciente, consequentemente a deglutição, que é o ato de engolir também. Além disso, a fonação, a fala. Muitas das vezes os pacientes que têm deformidades dentoesqueléticas possuem problemas na fonação. Então a cirurgia ortognática ela melhora também a fala do paciente. E um terceiro fator da função ainda é relacionado à articulação temporomandibular, que muitos pacientes podem ter problemas na articulação devido a essas deformidades dentoesqueléticas, ou seja, o maxilar está fora do lugar e o paciente apresenta dores nessa região, dores, talido, dificuldade de abrir a boca. Então, a cirurgia ortognática, principalmente naqueles pacientes que têm o maxilar para trás, que a gente chama de retrognatas, tem um pouco queixo, ele beneficia muito a respiração desse paciente, porque ele leva toda a musculatura e o tecido mole para frente, melhorando a respiração do paciente, principalmente quando dorme, evitando problemas como a síndrome da apneia do sono, que é aquela síndrome obstrutiva do sono. Então, a cirurgia ortognática, ela está muito ligada também à estética da face. Então, se o paciente ele vai se beneficiar, a maioria das vezes, com a estética, vai melhorar o convívio social, as questões de diminuição, vamos dizer assim, de bullying, né, que ele sofreu na infância e todas essas questões relacionadas à socialização do paciente. Então, eu acho que tem que botar na balança e pesar realmente se a cirurgia vai trazer os benefícios que ela gostaria de ter. Agora a gente tem que falar um pouquinho também e ser honestos em relação aos contras, né? Quais são os contras da cirurgia? Bom, a cirurgia ortognática, como outra qualquer cirurgia, o paciente precisa de ser submetido a uma anestesia geral. Então muita gente morre de medo, tem medo da anestesia geral, né? Tem medo de morrer, tem medo de ter uma complicação. E como seria isso, doutora Nídia? Eu costumo dizer que o risco do paciente que faz a cirurgia ortognática na anestesia geral é muito pequeno, muito baixo. É tão baixo quanto, por exemplo, o risco de você ser atropelado quando você atravessa a rua. Por que isso? Porque o paciente, quando ele vai ser submetido à cirurgia ortognática, ele geralmente faz o que a gente chama de risco cirúrgico. Ele faz exames, olha toda a saúde antes da cirurgia. Então, não é uma cirurgia considerada que a gente chama de urgência ou emergência. O paciente ele faz um preparo, olha a sua saúde em geral, então acaba realmente tendo risco muito baixo de qualquer complicação com anestesia. Além disso, existem os problemas relacionados a transoperatório, ou seja, complicações durante a cirurgia? Existem, mas os riscos também são muito pequenos. É uma cirurgia que cada dia mais as técnicas estão mais avançadas, com menor sangramento durante a cirurgia. Além disso, o paciente também tem uma menor possibilidade atualmente de ter dormências na face, que antigamente era uma causa frequente, era a parestesia. E, além disso, o edema. O paciente fica com medo de ficar muito inchado, de ter dor no pós-operatório. Então, o inchaço, na verdade, ele acontece, isso é verdade. O paciente fica um pouco inchado, mas assim, é um inchaço que some, que é um período bem pequeno. O inchaço maior acontece nos 5 primeiros dias, mas assim, a partir do 15º dia, com 15 dias, o paciente consegue retornar às suas atividades de trabalho normal, de estudo. Em relação à atividade física, por exemplo, pode demorar mais um pouco, de 20 a 30 dias a gente libera para atividade física. Tem também a questão da alimentação, que é um fator importante. Realmente a consistência dos alimentos precisam ser pastosas, alimentos mais que a gente chama de alimentação mais semilíquida, por um período de aproximadamente um mês.
Na verdade, a gente vai aos pouquinhos aumentando essa viscosidade da alimentação com um apoio nutricional, ou seja, um nutricionista é importante nesse momento, mas aproximadamente um mês o paciente consegue voltar a mastigar sem nenhum problema. Então, esses foram os contras da cirurgia. E realmente, cada dia mais as técnicas evoluem, a cirurgia está minimamente invasiva, com menor pós-operatório, retorno das atividades o mais rápido possível, menor edema, menores problemas com a alimentação e realmente está se tornando um procedimento cada vez mais comum e que os pacientes procuram a gente cada dia mais. Então é claro que existem esses contras da cirurgia ortognática, mas os benefícios da cirurgia são muito maiores. O paciente ele tem uma autoestima elevada, melhora psicologicamente, tem as funções mastigatórias, função de respiração melhoradas e isso tudo ao longo da vida, né, é uma questão duradoura que realmente traz um benefício muito grande e acaba pesando para fazer a cirurgia ortognática. Então, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar nos nossos comentários. Então, podem curtir nosso canal e se inscreverem para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!